Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina. E nós vamos estudar hoje sobre linguagem formal e informal. Então, vamos ver aqui quais as diferenças entre língua e linguagem, para que a gente possa entender, na verdade, o que é a linguagem, tá certo? Então, você sabe qual é a diferença entre língua e linguagem? Pois bem, esse é o assunto de hoje. Vamos lá? Saber identificar o conceito e como relacionar a língua e a linguagem faz muita diferença no modo que você interpreta e influencia o mundo à sua volta. Então, a linguagem é o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e sentimentos. Trata-se de um processo de interação entre emissor e receptor, que são os interlocutores, na verdade, as pessoas que estão é, dialogando. Qualquer conjunto de sinais ou de signos é considerado uma forma de linguagem. Já a língua é um código verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras, combinações específicas, compartilhado por um determinado grupo. Então, nós temos a língua e nós temos a linguagem. A língua é um código verbal. Então, no caso aqui, a nossa língua é a língua portuguesa, tá certo? E a linguagem é o uso que nós fazemos da língua no nosso dia a dia para nos comunicarmos. Usando esse exemplo aqui, dessa imagem, nós podemos considerar que existem vários tipos de linguagem, então, que são também linguagens, no caso aqui, gestuais. Quando nós fechamos a mão, por exemplo, colocando o polegar para cima, pode significar que está tudo bem. Pode significar, tá certo? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma linguagem gestual. Vamos ver a questão da língua e do idioma, tá? Então, para melhor entendimento do sentido da língua, nós podemos atrelar o sentido ou o conceito ao termo idioma. O idioma é um código criado para facilitar a construção ou a transmissão de uma mensagem. No nosso caso aqui, a língua portuguesa, como eu falei anteriormente. Então, ela é o código verbal mais usado pelos brasileiros num ato de comunicação. Nós temos, então, a necessidade de estruturar essa língua. O ato comunicativo é essencialmente comprometido com a compreensão. Portanto, quando somos compreendidos por alguém, nós podemos afirmar que há comunicação, mas isso pode ocorrer de inúmeras formas, por meio de um comportamento, por exemplo, ou por meio de gestos, de um olhar, ou até mesmo por meio de palavras. Como o nosso objeto, né, da aula é a linguagem, então é muito importante falar sobre os tipos de linguagem e as suas variações. A linguagem, ela pode ser verbal, composta essencialmente por palavras, e não verbal, quando a interação acontece por meio de outros mecanismos que não a palavra escrita. Então, nós temos a linguagem verbal, utilizando o signo linguístico que a gente chama da palavra na língua portuguesa, tá certo? E nós temos a linguagem não verbal, onde a gente vai utilizar outros mecanismos para interação e que essa comunicação seja também compreendida. Com a difusão da informática, por exemplo, surgiu a linguagem digital, que usa combinações numéricas para construir sites, aplicativos e até jogos online. É por meio da evolução da linguagem digital que nós podemos também armazenar, traduzir e transmitir informações usando computadores, smartphones e outros meios eletrônicos, que na verdade é o que acontece muito na nossa atualidade. Então, gente, a gente está falando aqui dos tipos de linguagem e as suas variações. A linguagem ela pode ser verbal, pode ser não verbal, e hoje, né, falando do nosso contexto atual, nós temos também a linguagem digital, né, que a gente utiliza muito nas redes sociais, nos meios, nas plataformas de comunicação, utilizando a internet.
Outro aspecto importante quando a gente fala de linguagem são as variações linguísticas. Então, a variação de uma língua ou idioma, ela vai oscilar, ou seja, ela vai modificar a partir da situação social, regional, histórica ou cultural. Então, aqui a gente chama de variações linguísticas. A variedade da língua, que dá maior prestígio social, ela é aplicada nos livros, nos artigos científicos e jornais, assim como única, aceita nos vestibulares, concursos, que é a variedade padrão e a norma culta. Ou seja, nós temos a norma culta, a variedade padrão da língua portuguesa, que é utilizada em alguns tipos de textos, que na verdade exige essa forma de linguagem, tá? Mas é importante observar que existem as variações linguísticas, dependendo da região, dependendo da cultura, dependendo de como é a condição social dessa comunidade, tá certo? Existe um escritor da língua portuguesa, né, que é Marcos Wagner. Ele tem um livro, Preconceito Linguístico, que fala a respeito de que como nós devemos respeitar, né, e aceitar a maneira que as pessoas falam, dependendo das suas regiões ou da sua posição social ou econômica. Então, a partir desses conhecimentos, nós podemos ver a questão da linguagem formal e informal, porque nós já sabemos que existe uma linguagem, uma norma padrão, né, da língua portuguesa, que vai ser exigida em alguns tipos de textos, e nós temos a linguagem informal, porque também nós já conhecemos as variações linguísticas e que vão existir dentro da possibilidade do contexto comunicativo da língua, tá certo? Então, a linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos ou diferentes. Sendo assim, pessoal, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Isso aqui a gente chama de adequação da linguagem. É você, na verdade, adequar a linguagem à situação comunicativa, tá certo? Então, quando nós falamos com amigos, familiares, nós utilizamos a linguagem informal. Entretanto, se estamos em uma reunião de empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, nós devemos utilizar a linguagem formal. Eu trouxe aqui, né, um exemplo de uma charge para a gente ver as diferenças da linguagem, né? A linguagem formal e a linguagem informal. Nessa tirinha abaixo, nós podemos notar a presença da linguagem formal e informal. Vamos lá? E o português? Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Ou seja, quando ela responde aqui varia, né? Ela não está utilizando a norma padrão da língua, que seria varia, né? Para dizer que existe uma variação, tá certo? Então, ela utiliza aqui uma linguagem informal, que não é adequada na norma padrão, mas é utilizada na linguagem informal no dia a dia das pessoas. Mas é muito bom ressaltar e vale ressaltar que a escrita é diferente da fala e muitas vezes o que cabe na oralidade não vai caber no texto escrito. Tá certo, gente? Então, aqui foge da regra da norma padrão da língua portuguesa, que aí seria, no caso, a linguagem formal, tá? Vamos lá, continuando. Então, a linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto ou no uso adequado, digamos assim, das normas gramaticais, bem como da boa pronúncia das palavras, que não foi o que aconteceu quando a mulher respondeu lá na charge anteriormente, tá? Já na linguagem formal ou coloquial,
Ela vai representar uma linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista, despreocupada com as normas gramaticais, que na verdade foi o que ocorreu na charge anteriormente. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês exemplos de linguagem formal e informal, tá certo? Então, para melhor entender essas duas modalidades linguísticas, nós vamos ver alguns exemplos abaixo. No primeiro exemplo, diz assim: Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Na segunda situação comunicativa, diz assim: Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha, preparando uma das receitas da família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera da sua avó Carmela. Então, nós podemos ver aqui dois exemplos. A mesma situação comunicativa, praticamente, só que utilizando a linguagem formal e a linguagem informal. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a nossa próxima aula.